Boa tarde, queridos irmãos, e outros tantos estão entrando. Depois de uma grande entrevista, não sei como vocês chamariam cada um, se é entrevista do ano, se é prenda dos 21 anos, se é a... Mas não deixa de ser a entrevista do ano, porque neste ano não fizemos nenhuma. Eu acho que o ano passado fizemos, né? Estamos nos preparando para fazer a segunda parte com a dona Soninha. Aleluia. Apóstolo, fala-me um pouquinho desses 21 anos. Como foi? 21 anos, glória a Deus, aleluia, desde que né, este domingo. Então queremos ouvir do apóstolo. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe, os angolanos até hoje continuam ainda confusos. Aquela confusão diabólica, né? Como sempre, acham que eu apareci do nada e ficaram muito espantados. Não pode. Como é que esse homem, em pouco tempo, para ter essa prominência mundial, tanta audiência, hein? Nações, povos, línguas? Não, não é possível. Como assim? Não, mas vocês pensaram que esta igreja começou agora. Não, 21 anos da sua existência. E as pessoas, como a Sônia me contou ontem, alguém estava dizendo, mas nunca conhecemos essa igreja, só agora que estamos a ver esse homem. Não, o vosso problema é que vocês habituaram os falsos profetas. O falso profeta, quando ele vai na Nigéria, ia na Nigéria e fazia, ou então recebia a imposição das mãos e vinha, começava já a operar aquelas operações diabólicas, já era conhecido, entrava na mídia, alugava já um templo grande, os empresários ricos lhe seguiam com as adivinhações, o resto. Então, só que aqui é uma coisa nova, o homem está aqui do deserto. Foram 21 anos no silêncio, 21 anos no secreto de Deus, 21 anos sendo preparado, como diz a palavra do Senhor. Prepare a tua obra fora da cidade, depois traga a obra preparada no campo, na cidade. Então, nós fomos preparados no campo, fomos escondidos durante este período. E quando chegou a hora, o Espírito Santo criou o ambiente, as condições, os meios, todo ao nosso alcance, chegaram e nos apresentou. Primeiro a Angola, agora estamos apresentando ao mundo. Então não foram 21 anos de brincadeira, não. Foram 21 anos difíceis, porque quanto maior é a obra que o Senhor vai fazer no homem, maior também é o sacrifício e o tempo que a pessoa vai gastar na caminhada. Então, nós recebemos uma vocação muito grande de libertar o mundo do cativeiro do pecado, de restaurar todas as coisas. E é a promessa, ou então a vocação, para libertar todos os povos da terra. O que é que vocês esperavam? Então, a oposição do inimigo também foi muito grande, por isso houveram muitas lutas. Não há tempo para descrever todo o percurso do homem assim, passo a passo. Houve investida do inimigo, houve lutas, houve sofrimento, houve desertos, houve aflições, percas irreparáveis, humilhações, traições, desespero, frustrações, tudo isso cooperou para o bem, como disse o apóstolo Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, graças a Deus, hoje estamos a falar, como disse agora a Sony, dia 25 vamos celebrar 21 anos. É festa, é uma grande alegria, porquanto onde nós estamos a sair, o deserto foi muito longo. Aliás, na caminhada, o próprio Espírito Santo várias vezes nos revelou isso. Trata-se de uma guerra prolongada. Ou então, muito comprido que é o caminho. E nós resistimos ao diabo, perseveramos, suportamos as aflições. E hoje estamos aqui, graças a Deus, já não somos mais desconhecidos, conhecidos por muita gente. E o número vai crescendo. Mas ainda temos uma empreitada e vamos chegar até no fim da caminhada. Amém.
Aleluia. O tempo está cumprido e o reino de Deus se manifestou. Mas a vida se manifestou para salvar os homens. Eu sou livre, eu sou livre. Mas a graça se manifestou para salvar os homens. Eu sou livre, eu sou livre. Mas a graça se manifestou para salvar os homens. Eu sou livre, eu sou livre. O mestre está a ouvir-se a si mesmo, sem zumir. Na verdade, abri aqui no WhatsApp e vi esses cortes que meteram aí nos grupos. Então, estava a me ouvir a mim mesmo. E não gosto de me ouvir. Dificilmente eu ouço a minha mensagem. Ou então, dificilmente eu me ouço. Eu gosto de deixar a mensagem e pronto. E avançamos. Aleluia. Depois de uma entrevista onde tiveram mais de 13 milhões de pessoas, eu, para mim, continuo a considerar que foram 13 milhões, por quanto eles fizeram escapar e foram apanhados na sua própria astúcia. E foram apanhados na astúcia própria deles. Zambe na banzambe. Ok? O que é que vocês acham, pá? Depois de uma entrevista onde ouviram em direto mais de 13 milhões de pessoas. Parece que é o recorde de Angola, né? Confirma aí. Ah? $13 milhões. Isso é muito forte, pá. E eles ocultaram, como sempre ocultaram. Se olhares para essa live, só tem 147 pessoas a marcarem no telefone. Mas na caminhada, depois eles se enganam, aparece o verdadeiro número, depois escondem outra vez. Eu creio que eu já levei muitos a serem desempregados, né? Eu acho que o que trabalhou ontem, quando se aperceberam que ele fez escapar o verdadeiro número, hoje, eu acho que foi desempregado, pá. Como é que o número apareceu? Não, as máquinas falharam. Imprevisível. Uma live aonde assistiram Rodrigues. Mais de 13 milhões de personagens. São assustadores esses números, né? E eles ocultaram. Isso é complicado. $13 milhões
Ah? E aí? Isso é um fenômeno, né? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E vão ocultando os números reais. Mudou em quê? Em nada. Hoje mesmo eu estava a ver, a superar um nível espiritual, uma escada, um degrau. Hoje mesmo eu vi incrível. Dominei uma atmosfera espiritual. Hoje mesmo. Então, enquanto os meus opositores, os inimigos do Evangelho, vão trabalhando para me esconder, eu estou a trabalhar. Eles estão a trabalhar para me esconder e eu estou a trabalhar para lhes vencer. Ah, como assim, Chiquinho? Foste ver, ela já tem 15 milhões? Confirma aí. Não estou a falar dos 13 milhões que assistiram ontem, ao vivo. Agora já tem 15. Hoje até no serviço a senhora da limpeza, que não é da Estene, estava cantando, Elias já está na sua terra. Ah. O que vocês acham, pá? Eles trabalham para me ocultar. E eu trabalho para lhes vencer. Eles deveriam trabalhar para me vencer. Agora estão a trabalhar para me esconder. Até quando vão me esconder? Se aquele que me escondia ontem fugiu hoje e eu veio um outro poder para lhe ajudar, ele teve que fugir. Eu vi os americanos, gosto de vos contar tudo o que eu vejo, né? Vi os americanos vieram substituir os russos, porquanto a Rússia já não estava a aguentar o embate. E eles fugiram e vieram soldados americanos. A única diferença é que os russos estavam dentro da minha tenda. Teriam ocupado a minha tenda, mas os americanos não ocuparam a tenda. Os americanos montaram uma tenda ao lado da minha tenda. O exército dos americanos montaram sua tenda ao lado da sua tenda. Já entenderam, né? A Rússia estava dentro da minha tenda, mas não aguentou a pressão que eu lhes fiz. Abandonaram a tenda e os americanos vieram e montaram a sua tenda ao lado da minha tenda. E na mesma hora eu cheguei para ir recuperar. Quando eu fui chutar os russos, não encontrei os russos, já tinham fugido, mas encontrei os americanos. Sabe o que aconteceu? E os americanos fizeram paz comigo. Eu só falo em mistério, pá. Se alguém vai dizer, mas esse homem então, essa linguagem dele, ninguém entende. Sim. E a América fez paz comigo. O soldado Marcelino Mário Bento e os soldados americanos fizeram pazes. Mas que tipo de paz? Temporária. Quer dizer que eles não vieram para se opor. Vieram para favorecer. Os americanos não vieram para se opor. Vieram para favorecer. Mas como nesta guerra o inimigo é mesmo inimigo, nunca favorece ninguém,
seu inimigo, então é um favorecer falso, é guerra, é uma oposição falsa. Aliás, um favoritismo falso, que é mesmo oposição encoberta, oposição escondida, em nome de favor, de paz. Nós sabemos isso. Ouviu? E os russos, mesmo ainda não perdendo na sua totalidade o reino deles, que tem dias contados, já começaram a ser humilhados. Aquela humilhação que vocês estão a ver, a mudança do paradigma, a mudança do paradigma do presidente americano para com a Rússia, é o resultado das guerras espirituais de Elias. Até então, o Trump bajulou, favoreceu o Putin e a Rússia. Mas agora, no terreno, eles não aguentaram a minha pressão. E no mundo físico, o Trump começou a humilhar a Rússia. Eu teria vos falado aqui. Como eu não entendi. Eu pensei que no próximo ano somente é que a América poderia começar a humilhar o Trump, a Rússia. Antes mesmo de terminar o 4º ano do cativeiro do homem, meio a meio, começou a humilhação russa. E nós ouvimos o Trump dizer que a Rússia é um tigre no papel. É? A Rússia é um tigre. Como assim? Atacou quando? Hoje? Gurgel, como assim? Alguém disse que a Rússia atacou. Vocês têm que dar informações certas, pá. Vocês dão informação assim, os fake news. O grande problema dos seres humanos é não compreender bem os factos. Tem dificuldade de compreender na sua totalidade. Quando é que a Rússia atacou a Noruega e outro país? Não faça isso. Aquilo não chama de ataque. Violou as fronteiras, agora sim, agora ataque. Oh, isso aqui. Então, mas olhando para o paradigma internacional e na correlação das forças, o Putin e Gaspar. Gaspar é que entende bem essas coisas. Eu e o Gaspar é que entendemos bem. Confirma aí, Gaspar. O paradigma mudou, sabe? O Trump chamou a Rússia de tigre no papel, que significa falso tigre, é um fraco. E a Rússia respondeu: a Rússia não é um tigre, é um urso. Em outras palavras, estás equivocado, rapaz. Está entendendo? É verdade. Então vamos chamar um urso no papel. Por que o Trump chamou a Rússia tigre no papel? Porque não aguentou. Não aguentou o quê? Não aguentou fazer pressão a Elias para impedir na sua totalidade a colheita da glória da segunda casa. Pois ele teria vindo ajudar aqui. Não aguentou a pressão, fugiu. Agora vieram eles. Mas eles estão muito longe ainda. Por que eles vieram? Não, vou vos falar agora. Eles vieram para que prolongue a guerra. Como assim?
ele estando no topo da pirâmide, então, nem vieram os chineses, nem a Índia fazer essa cobertura. Veio mesmo o último poder lá de cima a fazer essa cobertura. Porque sabe que esses não iam aguentar. Não que eles vão aguentar. Só que a eles lhes dá mais tempo. Está entendendo, né? Lhes dá mais tempo por causa do lugar onde eles se encontram. Quer dizer que é mais ou menos alguém do 12º andar que vem ajudar meio a meio, que é o 6º, o 7º, sei lá. Então, sendo ele de 12 ao ajudar o 6, você quando lhe empurrar, ele vai continuar. Somente vai indo assim. Lhe empurra no 7 ou no 8, ele também vai. No 9, só vai trocando as peças. Os homens trocam, mas eles continuam. Então isso é para a prolongação da guerra, porque os outros saiu, perdeu a guerra. Ele sai, mas não perde a guerra. Ou então vai avançando, vai subindo até no último pirâmide, ou então no último degrau da pirâmide, aí que perderão a guerra. E Elias não veio para perder a guerra, não. Elias nunca perdeu batalha. Só que vieram com outra estratégia, os americanos. Enquanto a Rússia vinha para se opor com violência, não tens direito a nada. Agora os americanos vêm como quem? Como é que chama aquele bicho aí que está a atacar o seu adversário a rir? Chama-se o quê? Hienas. Vieram como hienas. Está a rir, mas está a te fatigar. Está na guerra, mas está a fingir paz. Ah, ouviu? A mesma coisa que o Trump fez com os ocidentais, é o que ele fez agora com a Rússia. Primeiro humilhou o Vaticano e foi enterrar o Papa de azul e não de preto. E antes do Papa morrer, vestiu-se as roupas do Papa. Estava a zombar com eles. Estava a dizer, Papa, agora somos nós, não são vocês, não. Mas por que ele zombou com a Roma? Porque Elias teria humilhado a Roma. Consequentemente, o Ocidente. E nós vimos como ele humilhou o Ocidente. Negociava com a Rússia a respeito da paz da Ucrânia sem a presença do Ocidente. É uma autêntica humilhação. É onde falava, vocês são crianças. Aqui é conversa dos mais velhos. Essa aqui é conversa dos fortes, não dos derrotados. Agora que também ele humilhou o Putin, acabou. Até a linguagem mudou. Ontem chamou a Rússia de um grande exército e que o Zelensky tinha que ceder território, porquanto não se pode brincar com mais velhos Putin. Hoje agora mudou, disse, agora podes recuperar o teu território, rapaz, porque ele é um tigre no papel. Elias, o que veio fazer? Isso tudo só é possível acontecer por causa do espiritual. E eu vi soldados americanos, e eram generais, homens fortes, todos eram negros. Nem mandou um branco na guerra. Como quer dizer que ele é um preto e vai também lá os pretos a lutar com ele. E vieram e não repetiram a proeza da Rússia, que ele estava dentro da minha tenda. Mas eles montaram a sua tenda ao lado da minha tenda. Não deixa de ser oposição, mas é uma oposição, ou então uma falsa paz com oposição, dissimulada. E nós soubemos lidar com todos os métodos e meios, e também épocas e estratégias dos inimigos. Porquanto Jesus disse,
Se o teu inimigo quiser te levar a 1 milha, vai com ele a 2. Se alguém te tirar a capa, ou então a túnica, nem a capa você rejeitarás entregar. Se o teu inimigo te bater à esquerda, também entregarás ou não rejeitarás entregar à direita. Isto é, estamos dispostos para tudo. Para a guerra violenta, para a guerra das hienas. Paulo disse que estava experimentado em tudo. Quero para ter abundância, quero para passar necessidade, na escassez, tudo isso no deserto, na terra que mana leite e mel, tudo. E o Elias está pronto para todas as guerras. Vieram para a falsa paz, eu também vou fingir e fazer falsa paz com vocês. Trazem-me os dólares. Trazem-me os dólares que eu vou investir no Evangelho. Eu vou pregar o Evangelho através dos vossos dólares. Eu vou pregar em todas as nações. Mas não há paz com o inimigo. Pois poupar o inimigo é prolongar a guerra. Fazer paz com o inimigo é uma derrota. O inimigo tem que morrer. Agora, se primeiro, antes de matá-lo, tem que seguir a onda deles da falsa paz, nós aceitamos. Um homem difícil para bater, né? Fala aí. Quando você me vem com a paz, eu coopero contigo. Quando você me saudar a paz do Senhor, eu também te digo a paz do Senhor. Quando me disser, não tens direito a nada, eu também digo, não tens direito a nada. Quando você me vier me dizer, é guerra, eu também respondo, é guerra. Quando levantares a bandeira branca, eu também levanto a bandeira branca. Mas sem acordo. Sem negociatas. Aleluia. Este é o Elias que havia de vir ao mundo. E que já veio para destornar os príncipes da terra. Para acabar com todo o monopólio. Para acabar com toda a arrogância. E o atrevimento dos atrevidos. Para abater os lugares altos. E depois também para elevar os vales. Não é difícil, né? É impossível, né? Não é isso que falava o Savimbi. Savimbi falava, negociar comigo, comigo a negociação. Falava que Savimbi que comigo é difícil, né? Não, se ele falou que era difícil, para mim é impossível. Savimbi disse que era difícil negociar com ele. E eu digo, é impossível negociar comigo. Coitado do Putin. Agora vão brigar com ele. Será agora já um bebê? Amém. Disse que a cooperação comigo não é fácil. Braulio, eu digo, a cooperação comigo é impossível. Se o Savimbi disse que não é fácil, é impossível. Estou de regresso a Luanda, pai. A viagem correu bem. Amém, Marcela. Estás a vir com uma nuvem tão grande de testemunhas, né? Nos contaram que o Quimbandeiro abandonou até a aldeia. Lhe falaste, olha, avisem esse Quimbandeiro, se ele voltar mais aqui,
Elias vai lhe cortar. Ele afinal estava a ouvir. Teu sobrinho que nos contou. Afinal estava lá escondido, não sei se é num quarto ou como é. Saiu dali, fugiu, arrumou as malas. Até o Langa Quimbandeiro abandonou a aldeia. O que Elias está a fazer com os bruxos? Marcela, avisam esse Quimbandeiro. Faça uma boa viagem. O Deus de Elias te protege. Te traga de volta para sua casa. Livre de todo mal. E o anjo do Senhor vai à tua frente e à tua retaguarda. Aleluia. Avisem esse Quimbandeiro, se ele voltar mais aqui, o Elias vai lhe cortar. Afinal, o Quimbandeiro estava a ouvir. Arrumou as malas, abandonou até a aldeia. É incrível. Temor, terror, tremor na terra. Hoje é dia 24. Será isso? Sim, 24. Daqui a 4 dias estaremos na igreja festejando os 21 anos da existência do reino de Deus na terra. Daí a Marcela disse, sim, verdade que o Quimbandeiro fugiu. O que os aldeões estão a falar? Os teus parentes lá no Não estão a falar o quê? Que Elias é esse que faz fugir até os bruxos marabus. Não falaram, quem é esse homem que faz afugentar os bruxos? Aleluia. Meu prazer é te louvar. Diga, o meu prazer é estar. Meu prazer está, diga, nos átrios do Senhor. Nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver. Pai, e o tal dito profeta Emanuel, grande bruxo, fugiu. Quem é esse Emanuel? Emanuel quem? Esse o Quimbandeiro? Ou tem um outro mais também que fugiu? Emanuel? É incrível. Conta-me lá ainda a história do tal falso profeta Emanuel. Meu prazer é te louvar. Meu prazer está. É o Quimbandeiro. Era chamado lá de profeta. Meu prazer é te louvar. Meu prazer está nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é te louvar. Meu prazer está nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é te louvar. Meu prazer está
Nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, aonde flui o amor. Amém. Aleluia. Rei da glória. Então, só vim para vos saudar, tá? Depois daquela grande live. Então, não resta somente dar uma saudação e fazer o que a gente sempre faz, que é orar pelos doentes. Esperar a grande live das 20 horas, porquanto ontem não tivemos a colheita na África. É incrível o que está acontecendo na Terra. Eu tenho a certeza, sabe o que acontece? Ontem estavam à espera do link, à espera da live. O pastor da igreja Espírito Santo também fugiu. Aquele Espírito Santo, Espírito do diabo. Pastor da igreja do Espírito do diabo. Escreve longo, né? Grandes feiticeiros esses aí. Um dia já enganaram os angolanos também. Aqueles curandeiros aí. A igreja do Espírito Santo é essa aqui. Espírito Santo vem só. Espírito Santo vem só. Venha, venha, venha. Então, por isso hoje teremos a colheita. Ontem não teve TikTok. Na live da noite. Mas hoje teremos, muito cedo, começaremos a colheita dos frutos que já estão maduros. Aí na África subsaariana. Aí na Jamaica. Aí no Tobago e Trindade. E as poucas ovelhas espalhadas em várias nações. Mas a maior colheita está na África, ao sul do Saara. África sub, não é sobre, subsaariana. Nigéria, Camarões, Senegal, Burundi, Ruanda, Uganda, Togo, aleluia, Sudão, Gabão, é incrível. África Austral, Malawi, Quênia, Addis Abeba, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue, Botswana, Lesoto, Namíbia. Onde estavam à espera e não houve pesca. Mas hoje teremos essa pesca esperada pelos africanos. Serra Leoa também tem sido muito forte aquela nação. Nos últimos dias, Serra Leoa tem sido uma nação também com muitos pedidos de cura. Mas como Nigéria, é insuperável. Nigéria e África do Sul. Começamos com Camarões, mas Camarões frouxou um pouco. Foi superado pela Nigéria e Sadafrique. Por isso vocês são convidados mais logo, como sempre, para participarem da grande colheita. Sim, Martim João, povo que estava em trevas, está a ver luz. Os africanos acharam o pastor deles. E estão a experimentar grandes milagres.
em todas as áreas da sua vida. Casamentos estão a ser restaurados, os viciados estão a ser libertos, os doentes estão a ser curados, os atormentados do espírito estão a ser livres. Olha, também o Burkina Faso. Negócios estão a ser restaurados, portas de emprego. Até o Espírito Santo dá milhões nas pessoas. Negócios pesados, grandes. É incrível. Preparem-se para ver ainda coisas maiores do que essa. Ele já está na sua terra para restaurar todas as coisas. Colobi, colobi, pia. Colobi, pia. Amém? Tu és o Senhor. Se eu sei. Aleluia. Digo amém. Samuel Antônio Jonas é cubano. Disse para quanto a libertação dos cubanos. É só esperar. A senhora que traz caminhão de bebidas esse final de semana viu fumo. Depois do pai ter mandado a palavra de libertação, começaram a lançar. Muitos já não voltaram a beber. A tia ficou bem chateada. Ah, é? Bandida que anda a matar os jovens. Ouviram o que aconteceu aí no Ucrânia? Mais de 50 jovens foram libertos do álcool, porque eles estavam reunidos num lugar e a Marcela pediu uma palavra e eu mandei uma palavra na reunião de domingo e foi destornado o poder da cuca. Beija aí. Outros começaram a vomitar. Agora que anda a fazer negócio lá levando o caminhão está chateada porque muitos já não querem mais beber. Foram libertos. Bruno? O que o teu tio está a fazer é coisa boa, né? Coisa ruim para os ndoques. É incrível, mestre. A velocidade que está a colheita está a abranger os territórios onde os magos, os maçônicos, enganavam toda a gente. Sim. Tudo está a começar no espírito. Derrota no espírito, manifestação no físico. Alguém me perguntou para quanto a libertação da Cuba. Não está longe, não. Está longe. As grandes potências estão a levar surra. Quem é ele, Cuba? Diante do pai dele. Se o pai dele fugiu, a Rússia não é o pai dos cubanos. Então, espera aí. Está a vir aí a libertação. Aquele regime vai cair. O povo vão lhes expulsar. Meu sobrinho desaparecido há 5 dias. Volte para casa, ao sobrinho da Maria Dias. Se está vivo, apareça. Chegou a hora agora de ministrar a cura, tá? Você que está a fazer pedido agora aí. Estás doente? Coloca a mão no lugar da enfermidade. Estás a interceder? Estende a mão para a pessoa que estás a orar.
Coloca a mão no lugar da enfermidade. Coloca a mão no lugar do joelho, ó Manuel Domingos. E tu que tem tala, coloca a mão onde tens a tala. Efata! Ele carregou sobre si as nossas dores. As nossas enfermidades ele levou. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Diga glória a Deus, você que estava doente. E você que está a interceder por alguém que está doente. A palavra chega até essa pessoa em nome de Jesus Cristo. Através da tua fé, chega a palavra de libertação e cura para esta pessoa. Oh, receba. No nome poderoso de Jesus Cristo. Seja curado. Seja liberto. Que as portas se abram. Haja bênção. Haja portas abertas. O favor de Deus na tua vida seja um fato. Diga amém. Diga glórias. Diga maranata. Diga aleluia. Diga aleluia. Diga amém. Tens fé? Tu crês que eu sou Elias que havia de vir ao mundo? Então o milagre já aconteceu, ok? Ouviu? A palavra de Deus não volta vazia sem primeiro prosperar naquilo que foi enviado. Mas só vai prosperar se aquele a quem a palavra lhe foi enviada crer na palavra. E Deus chamou de deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi manifesta. Oh, quem deu crédito na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Recebam. Eu enviei a minha palavra e a minha palavra vos abençoe. A minha palavra vos cura. A minha palavra vos liberta. A minha palavra vos protege. A minha palavra vos restaura. Ontem me fizeram uma pergunta que as pessoas andam escandalizadas por eu dizer o meu evangelho. Olha só os tolos, os idiotas, nunca se escandalizaram com as palavras de Paulo. Deveriam estar a pregar, não, eu estou escandalizado com o que Paulo falou. Como é que Paulo vai dizer meu evangelho? Ele tem que dizer o evangelho de Jesus Cristo. Como é que ele ousou falar o meu evangelho? Não, como Paulo não vive, então não dá para lhe fazer oposição. Agora o Elias vive, não, esse vamos lhe fazer oposição. Ninguém nem reclamou. Ninguém nunca, alguém mais ou menos questionou. Gaspar. E dizer, mas como é que Paulo falou isso? Tem medo. Deveriam ter mais medo de Elias do que de Paulo. Eles não sabem disso. Aleluia. O meu evangelho, a minha palavra, a minha igreja. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra elas. Me contam lá as notícias que vocês receberam aí do guerra.
depois da entrevista. Cada um tem o seu cantinho de conforto. E eu lhes disse, vocês vão ter que me suportar. E vão dizer, um grande herege se levantou na terra. Um grande mágico se levantou na terra. Eles diziam isso antes. Hoje agora estão calados, né? Estão com medo. Estão a morrer em silêncio. Estás a ver aquilo que você não aprecias, não gostas, mas não tens poder para evitar. Então você vai sofrer calado. Hein? Tu não gostas. Só que não há poder em ti para impedir, para calares, para destruir, para acabares com aquilo que você não gosta. Hein? É uma pedra rija, né? É dor de cabeça, pô. Eles não me gostam, mas não têm poder para me pararem também. Eles não têm poder para me calar. Não gosto desse homem. Eu não dependo de quem me gosta, de quem não me gosta. Eu dependo somente da minha fé. Hoje, como eu mata-bruxo, cheguei ao serviço. Estavam lá 3 colegas. Eu disse, bom dia, em voz bem alta. Não responderam. Até perguntei se estavam muito mudos. Esqueci que tinha um mata-bruxo. Um dos colegas pareceu estar acordado do sono, pediu desculpa e disse, bom dia. Outros ficaram estátuas. É incrível. Eu não dependo de ninguém, ou de quem me gosta ou quem não me gosta. Dependo somente da minha fé. A minha fé me salva. A minha fé me levou no inferno e a minha fé me trouxe de volta. A minha fé me levou no abismo. A minha fé vai me trazer de volta. A minha fé me fez correr 120 quilômetros. Sabe o que é correr 120 quilômetros? Não é brincadeira não, pô. Eu corri 120 quilômetros. Soleda, põe a mão onde está a sentir a dor vai desaparecer. Ó Soleda, o Picasso. Os malucos estão a ajoelhar, não é brincadeira, não. Marimbondos a fugirem no banheiro. Você está falando que os malucos estão a ajoelhar, estão até a dormir no meio da estrada, se atira lá e dorme. Os carros, ele a buzinar, pi. Só por causa do mata-bruxo. Ou então com o decreto. Com o maluco dormir no meio da estrada. Ai, Jesus Cristo. Isto é simplesmente maravilhoso.
Deus abençoe vocês. Mas logo nos encontramos. Ainda vou trabalhar.